E o Brasil nessa história toda? Tá como? O Brasil, se a gente pode pegar o nosso posicionamento oficial e o extraoficial. Oficialmente, Sacani, a gente, quando teve que condenar a Rússia, a gente condenou a invasão à Rússia. Isso é uma coisa que surpreende muita gente. O Brasil hoje está no Conselho de Segurança da ONU, não permanente, né, o Conselho Rotativo. A gente é um dos 10 países que está no mandato de 2 anos. E a gente participa das votações, das assembleias. O Brasil fez parte dos quase 140 países que condenou a invasão da Rússia. A questão é que não é que a gente não condena a Rússia, pelo menos oficialmente falando, é que a gente não adota sanções contra a Rússia. E isso é muito mais uma postura de Estado do que uma postura de governo. Querendo ou não, o Bolsonaro, por exemplo, quando era nosso presidente, também não adotou sanções, punições econômicas. O Lula também, enquanto nosso presidente, não adotou punições, sanções econômicas. Você é maluco? Exato. Só que aí o foda é o seguinte, você vai mexer com a Ucrânia, que é aliada dos caras lá, e aí como que fica, né? E aí o Brasil fica querendo fazer esse meio termo, né? A gente fala, não, vamos fazer um clube pela paz. O Brasil, por exemplo, hoje, a gente foi no mês passado, no mês retrasado, a Rússia foi o nosso maior exportador de diesel, por exemplo. Fertilizantes, o Brasil é o maior comprador de fertilizantes da Rússia. Você arruma uma briga com a Rússia, você não tem mais fertilizante, cara. Acaba aí metade do Brasil, vai pro saco. Ainda mais com a força que o nosso agro tem, precisa dos fertilizantes, a gente depende da Rússia, né? Tudo. Então, o que eu acho assim, uma coisa é como o Brasil se comporta como Estado, e eu acho que assim, pensando de maneira pragmática, a gente está certo, porque a gente está pensando mais nos nossos interesses. Mas está certo no sentido do quê? De ser pela paz ou de estar do lado de quem? De pensar pela paz, assim. De não assumir nenhum lado. De não assumir nenhum lado, exatamente, né? De tentar fazer uma mediação dos dois lados. Quando a gente pega declarações de governo, aí acho que pode acabar complicando, coisas que não precisavam ser faladas, né? Por exemplo, a gente teve lá o governo Lula falar assim, a Rússia e a Ucrânia são igualmente culpadas pela guerra, essas coisas. Pô, isso é uma declaração... Mas esses caras nem sabem nada do que está acontecendo. Na verdade, é meio isso. Mas tudo bem, mas vai lá. Ah, eu concordo. Mas pega mal, entende? Claro. Porque, querendo ou não, o cara é o nosso chefe de Estado, né? O chefe de governo. Então, uma declaração, ele até... Não foi exatamente isso que eu quis dizer, depois... Mas, mesmo assim, isso pega mal, e isso pode ser usado como justificativa para, no futuro, o G7 condenar o Brasil, querer aplicar sanções. Então, exatamente. Oficialmente falando, quando não depende de declarações infelizes, o Brasil está se posicionando. Condenou a invasão da Rússia, mas não aplica sanções. A gente faz parte dos BRICS, mas participa da reunião do G7. É isso, o pragmatismo é isso. A Índia joga muito bem esse jogo, a Turquia joga muito bem esse jogo, a Arábia Saudita, por exemplo... Mas a Índia tem bomba atômica. O poder dela é diferente. Nós não temos, né? De fato. O que você acha disso? Você acha que o Brasil tinha que ter? Ou ninguém tem, ou todo mundo tem o direito de ter, Sacani. Tá? E aí, de novo, a gente pode estar no mundo ideal e no mundo prático. Se eu fosse presidente do Brasil, eu não compraria a briga para ter uma bomba atômica. Por quê? Não, agora não dá, acho que nem dá mais, né? Mas eu falo lá atrás, quando dava, tipo, em algum momento deu para desenvolver, né? E para mim não faz sentido os Estados Unidos, a Rússia, a China terem e o Brasil não ter, por exemplo, bomba atômica, entende? E a gente até poderia comprar essa briga hoje, mas imagina, aí a gente vai ter que sair do TNP, aí o Brasil vai ser alvo de sanções. Aí seria desnecessário agora, entende? E querendo ou não, o Brasil, pelo menos nesse momento, não está sob ameaça de nenhum inimigo externo. Talvez no futuro, né, com a questão da Amazônia, recursos naturais, eventualmente pode acontecer. Mas, por isso que eu falei, idealmente, acho que o Brasil, se alguém tem, o Brasil também deveria ter o direito de ter. Sim. Mas se eu fosse presidente agora, eu não compraria essa briga. Acho que é uma coisa desnecessária para agora. Agora mesmo comprar isso aí não tem como, né, mesmo não. Mas é que você estava falando que a Índia faz esse jogo aí bem também. Índia, Turquia. Faz. Até estava citando o exemplo, por exemplo, da Arábia Saudita. A Arábia Saudita, ela está negociando petróleo em yuan com os chineses. Querendo ou não, a Arábia Saudita entrou nos BRICS. Hoje, então, faz parte desse grupo, né? Que está mais de oposição ao G7, enfim. Ao mesmo tempo, a Arábia Saudita está finalizando agora um acordo com os Estados Unidos, um acordo de defesa com os americanos. A Arábia Saudita é o país, ou um dos mais importantes do Oriente Médio. E não reconhece Israel, que é um grande aliado dos Estados Unidos, como um Estado de fato. E nos Estados Unidos, a gente está entrando no momento eleitoral. E aqui no Brasil a gente não fala muito sobre questão externa e tal. Nos Estados Unidos não. O presidente, sempre que vai ter debate eleitoral, o cara vai ter que discutir a guerra na Ucrânia, a guerra de Taiwan, a questão na África e por aí vai.
E o Porque Biden... afeta eles muito diretamente também, né? Exato, né? E o Biden ele tem muito pouco para apresentar. O Biden, no início do seu mandato, ele tentou se aproximar da Venezuela, tentou se aproximar do Irã. Foi um grande fracasso. E tentando se aproximar desses países, acabou se afastando da Arábia Saudita, de Israel, que eram aliados. Teve a saída desastrosa do Afeganistão. Não acho que foi só culpa dele. O Trump também negociou com o Talibã, enfim, né? Mas, de fato, foi desastrosa a atuação do Biden. Então ele tem muito pouco para apresentar. Ele está querendo, pelo menos no final do seu mandato, fazer com que a Arábia Saudita e Israel voltem a estabelecer uma relação diplomática, o que seria uma grande conquista, por conseguir aliar esses dois países para Israel e para os Estados Unidos. Só que a Arábia Saudita sabe que ela está... Então quer dizer que os americanos estão precisando de mim? Então beleza. A Arábia Saudita fala, até fecha um acordo com vocês. Estados Unidos, você vai ter que fazer uma mini OTAN comigo. Ou seja, se alguém me atacar, é o Irã que eles têm medo, tá? Se alguém me atacar, o Irã, vocês têm obrigatoriedade de defesa, vocês vão ter que repassar tecnologia nuclear para fins pacíficos, mas tecnologia nuclear para mim, e além de tudo, vão ter que me fornecer também equipamentos de defesa para eu conseguir proteger meu território. Eles não vão fazer isso, porque eles já aprenderam, ou não, né? No passado, que eles foram lá, armaram o Iraque, e depois aconteceu o quê, né? O Iraque veio pra cima deles, né? Armaram o Afeganistão lá também, né? Os caras, né? E depois os caras... Depois deu no que deu. Só falta eles caírem nesse papo de novo. Ué. Posso falar, Sacani? Tá praticamente consolidado esse acordo. É mesmo? Praticamente consolidado. Você pega a mídia CNN e tal, os caras estão dando como certo já. Não, realmente, a Arábia Saudita, ela vai fechar esse acordo de defesa. Porque o Biden precisa apresentar alguma coisa. É véspera eleitoral. Entendi. É véspera de eleição. Tem que ter algum movimento, né? Ele tem que mostrar que ele conseguiu influenciar o Oriente Médio. A China tem esse poder econômico, né? Mas eles estão cada vez mais crescendo no sentido geopolítico também. Essa expansão dos BRICS, ela foi liderada pela China. A China conseguiu fazer uma reaproximação de Irã e Arábia Saudita, que são dois grandes rivais históricos regionais. A China, ela se reuniu com Mahmoud Abbas, que é a liderança da ANP, que é o grupo dos palestinos, e falou, os Estados Unidos, desde a guerra de formação de Israel, tenta estabelecer a paz na Palestina. Eles são um fracasso. Deixa com a gente China, que a gente vai reunir Israel e Palestina e vai... Não acho que vai conseguir, tá? Mas só de fazer esse movimento de aproximar palestino e israelense, isso já mostra um crescimento geopolítico. E isso mancha muito a imagem do Biden. Então ele precisa mostrar algum tipo de atuação geopolítica. Saquei. Então quem tá se destacando nessa história toda aí é a Arábia Saudita, então. Ela que está fazendo um movimento mais certo. Com certeza. Que ela vai ganhar arma, vai ganhar tecnologia e tal, não sei o quê. E fica ali quietinha. E vai negociar... Passa 10 anos... E pode... Exatamente, né? E aí vai negociar petróleo em yuan com a China e vai fazer parte dos BRICS. Mas vai ter defesa dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Pô, os caras que estão certo, então, ué. A Índia, ela é o país hoje que mais compra armamentos da Rússia, pelo menos em números absolutos, e faz parte de uma aliança militar com os Estados Unidos, chamado de Quad. A Índia faz parte dos BRICS, inclusive é um dos membros iniciais, e ao mesmo tempo tem tensões gravíssimas com os chineses, por exemplo, disputas fronteiriças ali com os chineses. Então, eu sempre falo que tem 3 países que têm o prêmio geopolítica do ano. Turquia, que está conseguindo agradar os dois lados também, ou tentando agradar os dois lados e conseguindo o benefício dos dois lados. Arábia Saudita e Índia. São os 3 países que estão conseguindo jogar o jogo geopolítico. Mas a Arábia aí ganhando essas armas, essas coisas todas, ela parece que tá jogando melhor do que os outros, né? Ah, não, porque a Índia também fala. Mas a Índia pega uma coisa russa. Aí as armas tudo fodidas, enferrujadas. Você não deve nem atirar, nem ter bala direita. Quer dizer, é engraçado, né, a visão que a gente tem, né? Mas os caras têm bomba nuclear, cara, e destrói metade do mundo, entendeu? Tomara que o Putin não ouça a gente falando isso. Vai jogar uma bomba aqui, vai colocar um veneno aí na coquinha zero.